Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão escutando essa live aqui, ou vendo aqui no ao vivo, e para aqueles que vão escutar daqui a 1000 anos, né? Lá no ano de 3021, muita gente vai estar escutando essa live, eu tenho certeza disso, né? E vamos lá, deixa eu começar de uma vez aqui, sugerindo algumas coisas. Visitem lá o nosso site www.academiaareté.com.br e lá você vai ter as informações sobre o nosso clube de debate e oratória, onde você vai aprender a argumentar bem, falar bem, quais são os argumentos válidos e inválidos, praticar bastante isso daí, tá bom? E lá é um clube, né? Ou seja, inclusive você vai fazer amigos também, né? E isso significa que você vai perder outros, né, em outros lugares, porque você vai estar afiado na argumentação. E infelizmente isso acaba acontecendo. O objetivo não é perder a amizade no final das contas, é você buscar a verdade. Tá? E você tem que estar aberto a buscar a verdade. No outro dia teve um aluno, uma história muito interessante, que um aluno falou assim para mim: poxa, Rodolfo, você tinha dito que você tinha argumentos para um determinado assunto lá, você tinha vários argumentos para um determinado assunto, você pode me dar... Porque ele pensava o contrário, né, daquilo que eu tinha falado, que eu tinha vários argumentos. Você tem alguma fonte para me indicar sobre esse assunto para eu estudar, até para eu poder fortalecer meus argumentos, ou até mesmo para mudar de opinião, caso eu veja que os outros argumentos são mais válidos? Eu elogiei o garoto, inclusive, sabe, porque isso é nobre. Isso é bem nobre, ou seja, você está aberto a perceber o seguinte: olha, se alguém está te dando um argumento que realmente ele é melhor do que o seu, cara, é melhor você seguir esse cara aí, pelo menos momentaneamente. Não precisa, de repente, se lá na frente você perceber que aqueles argumentos que foram apresentados também estão errados, não ter a vergonha de perceber que você pode estar errado, né? Algumas vezes na sua vida, inclusive. Falando nisso, então, nós já vamos puxar para o nosso tema de hoje aqui, que é a lógica aristotélica, tá bom? Porque nós estamos falando, para quem está chegando agora aí, só para entender, eu estou varrendo a história da filosofia toda, desde abril. Ontem eu não pude fazer a live, né? E aí estou fazendo hoje, sábado, tá bom? Não pude fazer ontem, sexta-feira, então a live correspondente está aqui hoje no sábado. Ok, pessoal? Mas... só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 26 de abril, né? 26 de abril de 2021. Então nós fizemos a live, nós estamos varrendo desde abril aquilo que eu estou chamando aqui de introdução ao que há de essencial na história da filosofia, tá? Porque muita gente tem dificuldade de entender a filosofia e pegar as obras iniciais ali de história da filosofia, ou até as obras dos autores mesmo, né? Essas obras, às vezes, elas são tanto quanto ácidas. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma introdução para aquelas pessoas que, de repente, queiram um subsídio para poder enfrentar uma obra de história da filosofia e depois, por exemplo, caminhar para a obra do autor. Já estou avisando aqui, estou fazendo uma introdução ao que há de essencial. Eu não estou me aprofundando especificamente nos autores. Mas é claro que, assim, modéstia à parte, está sendo uma boa introdução. Se você pegar, por exemplo, Platão ali, nós ficamos várias aulas ali. Por exemplo, essa aqui é a 15ª live só sobre Aristóteles. Então, cada live ali que eu estou fazendo, estou explicando, assim, explicando as coisas dos filósofos da melhor maneira possível para você entender determinados termos quando você for enfrentar esses autores aí. Tá bom? Isso é muito importante você entender isso aqui logo de cara. Nós não estamos assim aprofundando assim absurdamente nos autores, coisa que eu pretendo fazer mais à frente, mas também não estamos fazendo tão superficial não. O que eu estou fazendo, eu repito, é uma boa introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E aí, como eu estou falando para vocês, nós já falamos várias coisas do Aristóteles e hoje nós vamos entrar na lógica aristotélica. Provavelmente essa semana eu vou fazer lives um pouco mais curtas, mas para quê? Para que vocês que estão nos acompanhando aí possam digerir melhor esse assunto. Hoje vai ser uma introdução à lógica aristotélica e aí cada dia dessa semana eu vou falar especificamente sobre cada uma das partes da lógica aristotélica ali, cada parte que é importante. Então, assim, repito, provavelmente as lives dessa semana, que vai iniciar na segunda-feira,
vão ser lives assim mais curtas do que costumam ser. As lives aqui às vezes elas têm meia hora, às vezes chega a 50 minutos. Eu acredito que em média as lives devam ter 40 e poucos minutos mais ou menos cada live. Tem live que leva 50, teve live já que levou 1 hora e pouca, né? Mas em geral as lives deve ter média de 40 minutos aí. Então as lives provavelmente dessa semana vão ser mais curtas. Só quero avisar isso porque eu vou, assim, porque como o assunto é um assunto meio ácido e meio longo, para não passar uma live inteira falando só sobre assunto, eu vou quebrar esse assunto da lógica aristotélica em várias lives para a coisa ficar mais digerível, para que não fique tão ácido, tá bom? Para quem está nos acompanhando aí. Ok? Então vamos lá. O que é a lógica aristotélica, né, pessoal? A lógica, só para vocês terem uma ideia, se vocês forem lá numa das primeiras lives de Aristóteles, lembrando, isso aqui é a 15ª live de Aristóteles já, se eu não me engano, acho que é 15ª mesmo. É 15ª. Já estamos, né, 3 semanas aí só em Aristóteles. Então vejam, se você for lá na primeira ou na segunda live sobre Aristóteles, se eu não me engano, eu falei do esquema das ciências, do esquema geral das ciências, ou saberes, ou conhecimentos, né? Você pode usar esse termo aí, né, num primeiro momento, meio que sem muita precisão. Mas vamos entender como ciência aqui. Então Aristóteles vai falar que existem várias ciências. Existem as ciências teoréticas, práticas e poéticas. Vai lá atrás para você entender o que elas são. Não vou ficar repetindo aqui agora não. Quem está nos acompanhando já entendeu o que elas são. Então vamos lá, a lógica propriamente dita, o Aristóteles ele não coloca nesse esquema das ciências. Né? A lógica não é nem ciência teorética, nem prática, nem poética. Ele vai falar, Aristóteles vai falar que a lógica ela é a forma, vamos dizer assim, ele define, ele meio que diz assim, diz que a lógica é a forma que deve ter qualquer tipo de discurso que pretenda demonstrar algo ou que queira ser probatório sobre algo. Ou seja, a lógica é um discurso que quer, é um discurso que quer ou demonstrar ou provar. Em geral, a gente pode entender a lógica aristotélica desse modo. Ou seja, uma tentativa ou de demonstrar alguma coisa ou de provar alguma coisa. E aí, veja bem, a lógica, então, ela vai tentar mostrar, só para você entender, a palavra lógica, né, que nós chamamos na língua portuguesa, essa palavra lógica, ela vem de logos. Você que já está acompanhando aqui o nosso curso aqui dessa introdução ao que há de essencial na história da filosofia, você já deve lembrar, que falo isso várias vezes, já falei várias vezes, você já deve ter até cansado de ouvir eu falar isso, que a palavra lógica vem de logos. Logos pode ser traduzido por razão, por sentido, por palavra, por verbo, por discurso. Então, lógica é isso, é razão. Então, essas operações da razão, do nosso discurso, daquilo que a gente percebe que tem sentido na realidade, aquilo que nós podemos verbalizar por meio de uma palavra, tudo isso a lógica vai se ocupar. A lógica aristotélica ela vai se ocupar dessas coisas todas. Ou seja, a lógica vai tentar mostrar o que ocorre no pensamento quando nós estamos pensando. O que está acontecendo ali dentro do pensamento? A lógica está preocupada com isso. Outra coisa que a lógica está preocupada é com relação à estrutura do raciocínio. Por exemplo, se eu falo as coisas, como é que eu vou desencadeando? Por exemplo, um determinado argumento, como é que ele se liga no outro para eu poder chegar numa conclusão? Isso é a estrutura do raciocínio. Então a lógica vai se preocupar com a estrutura do raciocínio. Além da estrutura do raciocínio, a lógica vai se preocupar também com os elementos do raciocínio. Ou seja, o que tem aqui nessa primeira parte, nessa segunda parte? Já vou adiantando aqui então, já que senão eu não consigo me segurar. Então assim, por exemplo, quando você tem um silogismo, já vou falar que é um silogismo. Quando você tem uma premissa maior, uma premissa menor, então por exemplo, você fala assim, todo homem é mortal, Sócrates é homem, que é o silogismo mais famoso aí na história da filosofia. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Qual é a conclusão que você chega? É que Sócrates é mortal. Né? Então a questão é, vamos dizer, isso é um raciocínio, mas quais são os elementos desse raciocínio? Você tem uma premissa maior, então Aristóteles começa a organizar isso passo a passo. Tá? Então, quais são os elementos do raciocínio? Outra questão, como nós podemos fornecer, né, apresentar as demonstrações? Como é que nós podemos demonstrar as coisas?
né? Quais são os tipos de demonstrações? Então uma coisa é você pensar o seguinte, olha, como você pode apresentar as demonstrações e outra é quais são os tipos das demonstrações. E aí outra pergunta ainda é quais são os modos de demonstrar? Tá? Existem vários modos. Né? Você pode demonstrar coisa de modo absolutamente lógico ou, por exemplo, você pode demonstrar de uma maneira, vamos dizer assim, mais emotiva e sentimental. Será que isso é válido? Será que isso é inválido? Essas preocupações vão estar dentro de todo o corpus lógicos, né? Todo dentro da estrutura lógica daquilo que nós estamos chamando aqui de lógica aristotélica. E aí é o seguinte, outra pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, olha, como é possível uma demonstração? Mas não só como, quando é possível a demonstração. Então o como e o quando são importantes também dentro da estrutura da lógica. Então vejam, quando você estuda tudo isso daí, você fala o seguinte, caramba, esse estudo dessas coisas todas seria muito interessante eu saber antes de eu fazer filosofia. Claro, pessoal, isso é uma maneira de você ver a filosofia aristotélica. Tanto é que o próprio Aristóteles ele fala que a lógica dele é uma propedêutica. Uma propedêutica significa que ela é um tipo de iniciação. Né? Ela é uma iniciação, ou seja, é uma introdução. Então você estuda a lógica, você estuda esse correto modo de pensar, vamos dizer assim, ou seja, esse modo como se apresenta o discurso, né? Como se demonstra o discurso ou como se prova algo. Então a lógica ela seria essa introdução necessária para você sair discutindo filosofia, para você saber como discutir filosofia de modo mais profundo. Então essa seria vamos dizer assim, a função da lógica. É uma introdução, ou seja, ela não é uma ciência nem teorética, nem prática, nem poética. É claro que, olha só, se a gente levar em consideração, você até poderia, sob certo aspecto, colocar a lógica lá dentro das ciências teoréticas, porque nós podemos estudar a lógica do ponto de vista teórico. Mas Aristóteles não colocava, ele colocava a lógica como vamos dizer assim, uma antecipação, ou seja, algo que é necessário antes de você entrar nas ciências propriamente ditas. Porque com a lógica vai ser, aí vem a expressão dada pelo Alexandre de Afrodísia, né, que é um sujeito que estudou Aristóteles, tentou organizar parte da obra do Aristóteles. O Alexandre de Afrodísia ele vai falar que a lógica é um organon. Na verdade, Aristóteles não dava esse nome, organon. Né? A palavra organon significa instrumento em grego. Então a lógica seria um instrumento para a filosofia, ou seja, ela serve à metafísica e às outras ciências, as ciências teoréticas, práticas e poéticas, tá? As ciências da produção lá, como nós falamos lá atrás, na segunda live, se eu não me engano, nós falamos na segunda live sobre Aristóteles, tá? Você pegar lá, nós falamos das ciências em geral, ciências teoréticas, práticas e poéticas. A lógica não entra ali, tá? Segundo Aristóteles, ela seria então uma propedêutica. Então, Alexandre de Afrodísia dá esse nome de organon para o conjunto das obras de lógica de Aristóteles, tá bom? Aristóteles, na verdade, ele chamava esse assunto de analítica. Daí, essas obras, né, uma parte delas serem chamadas de analíticos, tá? De analíticos. Porque a palavra análise em grego significa resolução. Ou seja, quando você tem resolução, é quando você tem um problema ali, ou você tem algo e você conclui alguma outra coisa, né? É aquela coisa da música. Até eu sugiro a vocês aqui, fazendo uma pausinha, assine o canal se inscreva no canal da Academia Areté lá no YouTube, porque tem outras coisas lá, outros materiais também lá. Tem essas aulas aqui, mas tem outras coisas também lá. Recomendo, inclusive, uma entrevista com o maestro Antônio Gastão, que está muito bacana, que está lá, tá bom, pessoal? Por que eu estou falando dessa entrevista? Porque ele fala da coisa da música. A música tem uma resolução ali nela. Então, por exemplo, você escuta lá, sei lá, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Ainda não concluiu. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Você resolve. Você tem uma resolução ali. Então, a nossa tendência, né, na nossa vida é buscar esses momentos de resolução. Né? Esses momentos de, vamos dizer assim, de repouso. E a analítica, a palavra análise, é resolução um pouco nesse sentido, ou seja, a nossa mente ela
está dentro da tensão, vamos dizer assim, ela está dentro da tensão, mas ela procura a resolução, ela procura a conclusão, vamos dizer assim. A análise é nesse sentido, de procurar a resolução, procurar, vamos dizer então, a conclusão de algo, tá bom? Bom, então o que é essa obra do Aristóteles, que Aristóteles chama de analítica? Ele chama de analítica. O que essa obra ela procura? Ela procura estudar o silogismo. E aí veja, isso aqui foi uma inovação aristotélica, e o próprio Aristóteles admite isso. Né? A analítica, né? Esse nome analítica, ela trata do silogismo. Por quê? Porque essa questão da retórica, nós vamos falar da retórica mais lá na frente, né? Vamos falar da retórica. A retórica ela foi bem desenvolvida antes do Aristóteles. Ela já era tratada anteriormente. Inclusive, o Aristóteles ele foi professor de retórica na Academia de Platão. Olha que interessante. O Aristóteles, enquanto aluno da academia, ele também foi professor de retórica na própria academia. E aí a gente entende um negócio que é muito interessante. Ele admite, de fato, que isso já era anterior a ele. Inclusive, os sofistas eram mestres de retórica. Isso já se estudava antes, as técnicas de retórica. Agora, o silogismo não. O Aristóteles ele fala que isso aqui é meio que uma novidade. E de fato é. Porque, olha só, o silogismo, o que é silogismo? Né? Vamos tentar entender aqui rapidinho o que é silogismo. A palavra silogismo vem de sim e logismos. Né? Sim é com, sim, né? Em grego, é com. Seria junto, como se fosse com, né? O cum em latim é o junto, com ali. E logismo significa cálculo. Mas logismos, como você já percebeu, vem de lógica. Então, né, logismos vem de lógica. Então você tem aí duas perspectivas interessantes que são o seguinte, olha só, é com a lógica. Então, mas para estar com, você precisa de duas coisas. Então o silogismo você precisa de duas perspectivas ali. Como eu falei já antecipadamente, você precisa de uma premissa, de duas premissas ali. Então, dessa premissa mais essa premissa, você chega a uma conclusão aqui, a uma resolução. Perceberam o que nós falamos lá atrás? Então, quando eu digo assim, olha, todo homem é mortal. Só que é algo lógico que eu percebo da realidade e vai numa dessas lives aí durante essa semana, nós vamos comentar sobre isso. Então, você tem ali, todo homem é mortal, você tem uma perspectiva ali, um ponto de partida. Né? Como é que você percebe que todo homem é mortal? Como é que você chega à conclusão que todo homem de fato é mortal? Vamos falar isso mais à frente. Mas você tem outra perspectiva aqui, Sócrates é homem. Ou seja, você tem uma perspectiva lógica, né? Uma afirmação aqui, e outra afirmação aqui, né? Que nós vamos ver durante essa semana, se liga aí, que nós vamos ver aí a diferença, por exemplo, entre juízo, proposição, os termos, sei lá, os conceitos... Tá bom? As definições, vamos falar tudo isso aí essa semana. Mas veja, então nós temos lá uma primeira perspectiva que é todo homem é mortal e uma segunda perspectiva que é Sócrates é homem. Então uma com a outra, uma perspectiva lógica com outra perspectiva lógica, uma com a outra, eu posso chegar a uma resolução, que é o quê? Sócrates é mortal. Essa resolução parte o quê? Da análises, ou seja, dessa resolução, né? Aliás, essa conclusão parte dessa resolução, dessa análise, né, que eu fiz das duas perspectivas anteriores, tá bom? Então, isso como já foi mencionado, isso é importante você entender. Então, esse conjunto de obras do Aristóteles, que é o órgão, né, é o conjunto de obras lógicas aristotélico, esse conjunto de obras, normalmente os autores, durante a história da filosofia, separaram em quatro grupos. Na verdade, que são os analíticos, que são divididos em dois. Então, vamos lá. Então, seriam três, né? Onde você divide em dois. Bom, se é todo o corpo, você pode falar assim, então é um só que tem partes ali dentro. É isso. Então, vamos lá. Você tem, então, quatro partes. Vamos tentar entender aqui para você até organizar isso na sua cabeça. São quatro partes a obra subdividida, a obra aristotélica. A primeira são os primeiros analíticos. Se essa primeira são os primeiros analíticos, a segunda parte são os segundos analíticos. Depois você tem os tópicos e, por último, você tem as refutações sofísticas.
tá bom? Mas vamos tentar entender rapidinho cada um, porque eu já falei, essa live de hoje ela é só uma introdução ao que nós vamos ver durante essa semana, aula a aula e live a live, algumas partes importantes aí que eu já vou enunciar no final dessa live aqui, eu vou enunciar que partes são essas. Então vamos lá. Quais são as partes do órgão aristotélico? Primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos e refutações sofísticas. Do que trata os primeiros analíticos? Bom, os primeiros analíticos eles vão estudar o silogismo em geral. O que seria esse silogismo em geral? Né? As figuras do silogismo, quais são os tipos de silogismo? Você já entendeu que tem lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, e você conclui que Sócrates é mortal? Isso é um tipo de silogismo. Tá? Ele tem uma figura aí também. Depois os medievais lá na frente vão criar métodos mnemônicos, sei lá, Bárbara, Celarente, sei lá, tem uns nomes lá medievais. Depois eu vou mencionar esses nomes para vocês aí e posso até criar um curso só de lógica aqui também, que seria muito interessante, né? Criar um curso só de lógica em geral para a gente poder aí detonar aí as argumentações falsas, enfim. Tá? Mas vamos lá, deixa isso mais para frente. Lá na frente a gente organiza esse curso de lógica, que seria muito interessante, de fato. Agora, os primeiros analíticos, então, essa obra aristotélica, esses primeiros analíticos, eles vão tratar da organização formal do raciocínio. Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu costumo brincar com os alunos disso, né? Já até falei lá atrás, falo assim, ó, A é igual a B. Depois eu digo que A é igual a C, então B é igual a C. Né? A é igual a B. Ou então eu digo que B é igual a C, A é igual a C. Tá? Essa é a forma. Ou seja, eu não estou nem falando do conteúdo. Não falei o que é A, não falei o que é B, nem falei o que é C. Não falei nada disso. É igual aquela coisa que eu costumo brincar com os alunos agora, eu vou falar aqui, eu falo assim, falo assim, Deus é amor, o amor é cego, o cantor Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus. Porra, não é verdade? Deus é amor, o amor é cego, o Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus. Ora, quanto à forma do raciocínio, ele está todo correto. Então, nos primeiros analíticos, o que vai ser estudado lá é a estrutura de um raciocínio que é correto ou incorreto. Nós dizemos que é a estrutura formal do raciocínio, tá bom? A estrutura formal, tá? Como eu acabei de falar. Ou então, sei lá, você pega... Existem vários mecanismos aí de você organizar esse tipo de estrutura, né? Da forma do raciocínio. Sei lá, aquela coisa quando alguém pode até brincar, falar, Rodolfo, quem é você para falar um negócio desse? Você é um ninguém, tá bom, Rodolfo é ninguém. Ninguém é Deus. Ora, então Rodolfo é Deus, mas se o Stevie Wonder é Deus e Rodolfo é Deus, então Rodolfo é Stevie Wonder. Né? Brincadeiras à parte, isso tudo é estudo da forma. Agora, isso é verdade que o Rodolfo é Deus, que o Stevie Wonder é Deus? Claro que não. Primeiro que a própria realidade já desmente isso. Graças ao próprio Deus, eu não sou ele. Né? Sou filho dele. Com a graça de Deus mesmo, eu sou filho de Deus. Mas assim, quem vai estudar a verdade de um raciocínio? Então, se nos primeiros analíticos Aristóteles está preocupado em estudar a forma do raciocínio, né, a coerência do raciocínio ali, no segundo analítico ele vai querer estudar a verdade do raciocínio. Por isso que no segundo analítico nós falamos que Aristóteles ali ele estuda o silogismo científico. Ou seja, dadas determinadas premissas, né, vamos dizer assim, verdadeiras, se você tem essas premissas verdadeiras, você conclui com coisas verdadeiras. Notem, o silogismo, nos segundos analíticos, nós precisamos de elementos dos primeiros analíticos. Para você entender o seguinte, olha, esse raciocínio aqui agora é verdadeiro. Quando eu falo todo homem é mortal e Sócrates é mortal, esse raciocínio é verdadeiro. Quando eu digo que Sócrates vai morrer, né? Todo homem mortal, Sócrates é mortal. Quando eu falo, desculpa, todo homem é mortal, Sócrates é homem, e a conclusão, Sócrates é mortal, quando eu apresento essa solução, essa conclusão, né? Essa resolução, agora você já entende, essa resolução, ela é verdadeira por quê? Porque primeiro a forma é correta. E a forma sendo correta, o conteúdo do que está ali também é correto. Porque, veja bem, lá em cima, quando eu falava lá,
falava assim, Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, e concluía que Stevie Wonder é Deus, eu pergunto, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, a palavra cego na primeira frase, o amor é cego, ela tem o mesmo conteúdo, o mesmo significado da palavra Stevie Wonder é cego? Você sabe que não. A cegueira do amor é uma cegueira metafórica, a cegueira do Stevie Wonder é uma cegueira física, do olho realmente dele. Tá entendendo isso daí? Então, esse ponto aqui, o Aristóteles vai estudar tudo isso, vai estudar esses termos aí, né? Vai estudar a organização de tudo isso aí, tanto nos primeiros analíticos quanto nos segundos analíticos. Ele vai estudar esse tipo de coisa. Então, assim, para você entender, é aquilo que eu costumo dizer para os alunos, você vai entrar numa discussão com alguém, você tem que saber o significado dos termos que você está discutindo e os termos que a outra pessoa está falando, porque se você está usando termos diferentes no decorrer do seu discurso, isso é um problemão. E digo mais, isso é uma característica, inclusive, dos textos científicos, vamos dizer assim. É você usar o mesmo termo do início ao fim, com o mesmo significado, se referindo à mesma coisa da realidade. Por isso que não é bom alfabetizar, né? Isso aí já diz o professor Olavo de Carvalho, ele menciona isso com bastante frequência. Não é bom alfabetizar as crianças com ciência pura logo de cara. Tem que alfabetizar as crianças com literatura. Porque se você alfabetiza as crianças com ciência, vamos dizer assim, logo de cara, o que nós chamamos de ciência física, química, você vai ou matemática mesmo, olha só que interessante, ou matemática mesmo, o que você vai estar fazendo com as crianças? Você vai estar ensinando a elas que os termos, eles têm um único significado. Porque a ciência, em geral, ela tem que trabalhar com esse único significado do início ao fim para que as conclusões sejam verdadeiras. Agora, em termos literários, não. Em termos literários, como é que você trabalha ali? Como é que um escritor ele escreve a sua obra? Ele usa um termo aqui, por exemplo, para descrever, sei lá, imagina só, qual é a diferença entre rio, ribeirão, riacho? Está entendendo? Existe uma diferença entre rio, ribeirão e riacho. Existe, então você tem que saber a diferença entre essas coisas inicialmente para que você possa, na sua obra literária, falar sobre elas. Por exemplo, qual a diferença entre rua, alameda, avenida? Tá entendendo? Esse tipo de coisa, um escritor, ele às vezes pode usar a expressão rua para indicar avenida, alameda, né? Uma pequena vila, porque a vila é um conjunto de casas, mas ali, às vezes, a vila tem uma ruazinha, pode ter uma ruazinha ali também, dentro daquela vila, sei lá, ele está querendo dizer dentro da rua da vila. Então, em termos literários, olha só que interessante, a alfabetização, o melhor tipo de alfabetização é em termos literários e não em termos científicos. Porque, repito, se você educa uma criança em termos científicos, ela vai entender que os termos eles têm um único significado e ela não vai ser capaz de mais à frente, no processo educacional dela, quando ela estiver interpretando textos, perceber as diferentes nuances, né? As diferentes perspectivas que uma palavra pode ter, os diferentes significados. Porque ela está acostumada a entender que a palavra só tem uma única possibilidade. E não é isso que acontece. Porque as palavras, em geral, elas são analógicas ou são equívocas também, ou seja, tem vários significados. Significados, às vezes, um que não tem nada a ver com o outro, né? Assim, sei lá, manga de camisa e manga fruta. Ou então termo bom, que pode significar para se aplicar a várias coisas. Por exemplo, posso falar que a caneta é boa, o celular é bom, os livros aqui são bons. Então é um termo que se aplica a várias coisas, o termo bom, de modo gradual, é claro. Aí nós vamos mencionar isso mais à frente. Mas vejam então, nós temos os primeiros analíticos, que tratam então da estrutura da forma do raciocínio correto ou não. Temos os segundos analíticos, que vai estudar sobre a verdade do silogismo, né? É chamado de silogismo científico por isso, porque ele está interessado na verdade do silogismo. Mas lembrando, esse silogismo, segundos analíticos, esse silogismo verdadeiro, ele depende do primeiro, né? Da estrutura formal do raciocínio. E depois tem uma terceira parte que eu mencionei. Então temos os primeiros analíticos, segundos analíticos e temos os tópicos. O que seriam os tópicos?
Os tópicos, ele trata de um silogismo chamado silogismo dialético. O que seria o silogismo dialético? É quando eu tenho uma opinião aqui e outra opinião, né? Essa opinião e essa opinião, vamos dizer assim, vamos supor que essas opiniões sejam opiniões aceitas pela maioria das pessoas, né? Opiniões aceitas, as pessoas elas aceitam aquelas opiniões sem muita reflexão profunda. Então, o que você vai ter? Você vai ter, quando você une, então, lembrando que o silogismo é o quê? A união é com dois raciocínios ali. Então você pode ter um silogismo puro, que são os primeiros analíticos, um silogismo verdadeiro, que é o quê? Quando você tem conteúdos ali no silogismo para chegar numa conclusão, e o silogismo dialético, que está lá nos tópicos, né, nessa obra do Aristóteles, ele está tratando, por exemplo, de uma argumentação do provável. Então, por exemplo, se a maioria das pessoas está falando algo, né, aqui, ou então essa aqui é uma opinião corrente e essa aqui é outra opinião corrente, você tem duas opiniões correntes aí, as pessoas elas têm essas duas opiniões correntes, então quando você une essas duas opiniões num silogismo, você resolve numa conclusão que você não tem certeza absoluta, mas é uma opinião provável. Então, entendam, esse silogismo que aparece nos tópicos, ele vai ser muito importante lá na frente quando nós tratarmos da retórica. Por que ele vai ser importante lá na retórica? Porque ele é um silogismo que visa o convencimento mais imediato. Você não quer aprofundar completamente. E aí, se vocês quiserem mais lá na frente, eu posso até fazer um curso só sobre a teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho. É claro que ele está vivo ainda aí. Eu não preciso, na verdade, falar para ninguém fazer o meu curso. Porque o Olavo ele tá aí vivo, com a graça de Deus, tomara que ele se recupere, porque ele andou meio mal aí nessas últimas semanas, e nesses últimos 2 meses aí particularmente. Até peço orações a ele aí, eu mesmo tô fazendo oração aqui em casa pela recuperação da saúde dele. Mas assim, ele tá vivo, a teoria dos 4 discursos é dele, é uma teoria, na verdade, não é especificamente dele, né? São Tomás de Aquino já tinha percebido isso, por exemplo, mas o Olavo é um sujeito que desenvolve isso de uma maneira brilhante. Se quiserem, eu posso fazer um curso aqui também só sobre o livro dele, né? O Aristóteles em Nova Perspectiva. Deve estar em algum lugar aqui em cima o livro. Tá ali escondido, ali em algum lugar ali em cima. O Aristóteles em Nova Perspectiva. Então, assim, e aí ele fala lá dos 4 discursos, né? O discurso poético, retórico, o analítico, o dialético e o analítico, seria o lógico aqui em última instância, que é uma estrutura não só da obra lógica aristotélica, mas de toda a obra aristotélica aí, e uma estrutura de como se procedem as ciências em geral. E a resolução dele é muito interessante. Eu estou apresentando hoje aqui a maneira mais geral. Então vamos lá. Temos os primeiros analíticos, os segundos analíticos, primeiros analíticos tratando da estrutura lógica do raciocínio, segundos analíticos tratando da estrutura verdadeira científica do raciocínio, né, do silogismo, os tópicos pegando as opiniões prováveis, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está partindo de opiniões e está juntando as opiniões para chegar a conclusões. Bom, mas como é a opinião da maioria, enfim, de pessoas que você confia, então você está ali dentro de uma perspectiva do provável, da argumentação provável nos tópicos. Isso é muito importante, como eu falei lá, para o discurso retórico, como até nós vamos mencionar mais à frente. E por último, Aristóteles ele tem uma obra, uma última parte que são as refutações sofísticas. Nessa parte das refutações sofísticas, Aristóteles vai falar sobre as argumentações sofísticas de fato, ou seja, aqueles argumentos que têm o objetivo de convencer as pessoas, mas eles têm invalidade lógica, ou seja, eles não são válidos, né? Seriam aqueles argumentos falaciosos que nós chamamos, argumentos sofísticos, né, ou sofismas. São argumentos que têm o objetivo de convencer, mas eles são inválidos. Quer ver um exemplo de um argumento inválido, que é muito recorrente hoje? Quando você pega e fala assim, aquele exemplinho, né? Vou começar com um exemplinho pequeno, depois eu vou para o maior. Só para vocês terem uma ideia. E durante essa semana eu vou mencionar esses exemplos de novo. Quando você pega, por exemplo, tem lá um jovem lá, ele chega para a mãe e fala assim, mãe, eu posso sair na festinha com meus amigos? Aí a mãe vira e fala assim, não, você não vai não.
Aí ele vira e fala assim, pô, mãe, mas todo mundo vai. Aí que a mãe responde, mas você não é todo mundo. A mãe talvez não saiba o nome desse argumento utilizado pelo filho. Mas quando ele fala, mas todo mundo vai, esse argumento ele é falacioso. Não é o fato de todo mundo estar fazendo algo que aquilo dali é correto. Esse argumento se chama argumentum ad populum. Depois os medievais vão dar esses nomes aí mais pomposos, né, em latim, mas esse argumento, argumentum ad populum, ele é um argumento que apela para a maioria, ou seja, o fato da maioria estar fazendo algo significa que aquilo é certo. Não necessariamente. Isso não é verdade, né? A maioria pode muito bem estar enganada. Por quê? Porque o que tem que ser visto é a estrutura do argumento. Se o garoto virar e falar assim, não, mas vai ser muito importante para mim, porque lá nessa festa as pessoas elas estão, na verdade, vivendo bem, eu vou aprender, na verdade, a me comunicar melhor, porque eu sou uma pessoa introspectiva, lá eu vou fazer amizades duradouras na minha vida, amizades sadias que vão poder me impulsionar a ser uma pessoa melhor. Bom, ele agora sim está começando a argumentar de modo um pouco mais lógico. Não significa que seja absolutamente lógico, mas já é um pouco mais lógico do que anterior, do que o todo mundo vai. Tá entendendo? Porque esse não é argumento, né? Repito, o fato de todo mundo fazer algo não significa que aquilo ali seja correto. Por isso que eu falei, o que tem que ser levado em consideração é o argumento e não a quantidade de pessoas que apresenta aquela ideia ali, que a ideia pode estar perfeitamente errada. Não é assim? Tem um amigo meu, o professor Carlos Ramalhete, a gente estudou junto na faculdade. O Carlos falava o seguinte, ele falava uma história muito engraçada, ele falava sobre a democracia, né? Ele falava, pô, democracia é um sistema muito problemático, muito perigoso. Ele brincava. A única eleição que o Novo Testamento menciona que consulta o povo, a única eleição democrática, ou seja, que consulta o povo, Nosso Senhor perdeu por um ladrão. É fato, né? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pilatos perguntar, querem Jesus ou querem Barrabás? A população toda ele pediu para soltar Barrabás, que era o ladrão, e deixando Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é Deus, sendo condenado. Então, ele costuma brincar, a democracia é um problema. Porque a única eleição que o Novo Testamento menciona, Deus perdeu por um ladrão. Brincadeiras à parte, mas isso tem fundo de razão. Fundo de razão por quê? Porque o fato da maioria estar falando algo não significa que aquilo ali seja verdadeiro, né? E nem correto o raciocínio, nem correto e nem verdadeiro. Tá? Uma outra coisa, eu falei que ia começar com um exemplinho mais leve, depois ia para o mais pesado, essa noção hoje, ainda mais nesse tempo aí que o pessoal tem falado, estamos vivendo uma pandemia para cá, pandemia para lá. Gente, raciocina o seguinte, qual é o argumento que normalmente as pessoas querem apresentar para as outras aí? Os argumentos que elas querem usar é o seguinte, elas não querem falar assim, os cientistas, né? Aí vem com a ciência como se a ciência fosse um porrete, né? Para bater na cabeça do outro. Porque você não está sendo científico? Pá! Porque existe um consenso na comunidade científica? Pá! Como se o consenso, o argumento da maioria, fosse um argumento lógico. Não é. Não é um argumento, esse é um argumento falacioso, porque a maioria dos cientistas diz. E daí? Se só a maioria reinasse, a ciência nunca avançaria. Você pega lá o exemplo de Albert Einstein, por exemplo. Albert Einstein, ele propôs algo ali que a comunidade, pega a teoria da relatividade geral, a comunidade científica ali batia de frente com ele. A restrita também, enfim, esse universo da ciência, da física em geral, é um universo da ciência, né? É um terreno muito arenoso, porque as pessoas em geral estão achando que ciência ela pega, dá uma resposta definitiva e acabou. Então o que acontece? Se a maioria, na verdade, a maioria discordava de algumas conclusões einsteinianas, né? E aí o que acontece? Ele rompeu essa barreira da maioria e depois todo mundo teve que meio que baixar a cabeça para ele ali em relação àquilo que ele estava dizendo. Hoje existe um novo consenso, mas não significa que o consenso seja a verdade absoluta. Esse é o problema da ciência, tá? Da ciência hoje e mais, aí voltando para o nosso tema aqui, que é o tema da lógica aristotélica. O problema das pessoas considerarem, por exemplo, o fato de uma maioria estar dizendo algo como se aquilo ali fosse verdade.
né? O consenso científico, consenso. Pô, o cara que fala um negócio desse não entendeu absolutamente nada nem da ciência, né? E nem muito menos de lógica, que é o que nós estamos falando aqui agora nesse momento, tá bom? Então isso é importante entender. Então vejam, só repetindo aí quais são as 4 partes, como é que estrutura as obras aristotélicas em geral. Nós temos então os primeiros analíticos, que estudam a forma do raciocínio, os segundos analíticos, que estudam o quê? Estudam a verdade do raciocínio, os tópicos, que vão estudar o quê? Vão pegar as opiniões mais aceitas e fazer raciocínio com elas para chegar a uma argumentação provável, e por último as refutações sofísticas, que vão tratar dos argumentos sofísticos, tá? Das argumentações sofísticas. Agora, Aristóteles, só para vocês terem uma ideia, para a gente encaminhar para o final da live, que agora nós estamos chegando ao final definitivamente da live de hoje, já anunciando as lives que vão aparecer as próximas lives aí, que nós vamos ver. Só para vocês terem ideia do problema que nós vamos começar a enfrentar durante essa semana, e nas próximas lives eu começo sempre tentando mencionar isso daí para vocês, que é o seguinte: primeiro de tudo, os silogismos, né, que são essas estruturas lógicas, né? Basicamente você tem 2 premissas, né? 2 premissas para chegar numa conclusão. Como eu falei, todo homem é mortal, Sócrates é homem, conclusão, Sócrates é mortal. Ou seja, você tem esse passo a passo aí. Mas antes de você ter um silogismo, você tem que raciocinar o seguinte: olha, do que é feito um silogismo? Ele é feito de uma premissa maior, de uma premissa menor. Ou seja, essa primeira premissa, todo homem é mortal, ela é um juízo, é uma proposição. Então, o que é uma proposição? O que é um juízo? Aristóteles vai estudar esse tipo de coisa também. E aí nós vamos mencionar nas próximas aulas aí, rapidamente, não vamos nos deter durante muito tempo nisso também, porque isso aí é tema para um curso futuro, para aprofundamento maior. Mas é importante você saber. Então você tem lá, um silogismo, ele é feito de quê? Ele é feito de juízos e proposições, né? Você tem a proposição, ou seja, todo homem é mortal, isso é uma proposição. Isso é um juízo. E o juízo? Do que o juízo é feito? O juízo, ele é feito de quê? De conceitos e termos. Por exemplo, o termo homem, todo homem, né? O termo homem, esse termo homem, ele é um termo, a palavra homem, mas ela se refere a um conceito. Ela é a expressão de um conceito. Porque, por exemplo, eu tenho o conceito do que é homem. E uso a palavra homem. Eu uso esse termo, homem. Tá? Eu uso esse termo, homem. Mas, por exemplo, o inglês usa o termo man. Né? O francês usa o termo l'homme. Né? Então, vejam, são 3 termos distintos indicando um mesmo conceito, o homem. Ser humano aqui, nesse sentido. Pode ser ser humano ou pode ser homem do sexo masculino. Aí vocês começam a perceber, olha, então dentro do conceito homem existem possibilidades de conceitos ali um pouco distintos daquele conceito original que pode indicar ser humano. Quando eu falo todo homem é mortal, eu estou falando do conceito de ser humano em geral, que pode ser tanto o quê? Homem do sexo masculino e ser humano do sexo feminino, tá bom? Então vejam, olha só o que eu estou falando. Nós temos então os juízos ou proposições. Os juízos, eles são feitos de quê, então? Conceitos e termos, né? Conceitos e termos. E aí, existe uma parte da lógica aristotélica, que são as categorias, que é uma outra obra, né, das categorias, e sobre a interpretação, que ele vai explicar detalhadamente essa estrutura aí, lógica do que são os termos, do que são os conceitos. E aí, durante essa semana, nós vamos ver o quê? Primeiro, nós vamos ver as categorias, ou seja, o que são os termos, o que é definição. Depois nós vamos ver sobre a interpretação, o que são as proposições, ou seja, a união desses termos aí específicos, tá percebendo? Depois nós vamos ver sobre o silogismo, depois sobre o silogismo científico, depois sobre o conhecimento da realidade. Porque, por exemplo, quando eu vejo essa caneta, eu já apreendo essa caneta imediatamente. Já apreendo o que é caneta. Então, sobre o nosso conhecimento imediato, né, a intuição ali, ai meu Deus, estou sentindo que eu vou ficar, a roda da fortuna está ao meu... Não, isso não é intuição. Isso é premonição, sei lá, esoterismo barato, de 5ª categoria, enfim. Mas o que eu estou falando aqui é o quê?
Estou falando da captação, né, do conhecimento imediato da realidade. Depois nós vamos falar da demonstração, vamos falar da demonstração, vamos falar do silogismo dialético, né, que nós já mencionamos aí, vamos falar do silogismo dialético, vamos falar dos silogismos erísticos e os paralogismos também, tá bom? E por último, vamos mostrar como é que se relaciona essa coisa da lógica com a realidade. Porque tem gente que fala que a filosofia aristotélica ela não se liga na realidade. Nós vamos ver que ela se liga sim, ok? Ela tem um pezão na realidade bem concreto aí. Então eu faço questão de falar sobre isso essa semana para poder preparar vocês aí para assuntos mais espinhosos no decorrer da história da filosofia aí, que você vai poder refutar os filósofos lá para falar assim, olha, isso aqui não é bem assim não, hein? Os filósofos lá na frente que estão propondo coisas birutas, nós vamos ver que com esse cabedal, tanto socrático, platônico e aristotélico, você consegue meio que dialogar com as pessoas e entender as birutices que são propostas, principalmente no mundo de hoje aí, tá bom, pessoal? Isso é importante você entender. Bom, chegamos ao fim da nossa live de hoje, que era para ter sido ontem. Peço perdão de não ter feito a live ontem, mas ontem de fato não deu, infelizmente não deu, mas eu estou compensando hoje, ou seja, está sendo uma por dia da semana desde abril, hein? Não esqueci não, tá bom, pessoal? Uma live por dia, todos os dias. Quando eu não consigo fazer em algum dia, eu compenso logo em seguida. Então, fiquem de olho aí no meu perfil, que tem live todos os dias. Hoje foi uma introdução à lógica aristotélica, tá bom? Dá uma olhadinha aí, quem perdeu aí, assiste lá depois. E só lembrando, visita lá o nosso site oficial, www.academiaarete.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso clube de debate oratório, que já vai começar essa semana. Vamos ter turmas segundas, quartas, quintas e sábado. É exatamente isso. Segunda, quarta, quinta e sábado. Já tem 4 turmas aí sendo formadas. Não perca essa oportunidade, chame seus amigos, divulgue para aqueles amigos de repente que você conhece que poderiam fazer, para não perder essa oportunidade de aprender o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, como falar bem, como fazer uma boa introdução. E aqui os alunos vão treinar bastante, vão fazer bastante prática. O objetivo é prática, prática, prática. Claro que vão ter aulas teóricas também, nas quais eu vou explicar algumas coisas, mas o objetivo é prática, ele falar o tempo todo. Tá bom, pessoal? É isso então. Não esquece lá, de repente, de se inscrever no nosso canal do YouTube também, tá? Academia Areté, no perfil da Academia Areté também no Facebook e no Spotify também. Tá bom? É isso então, gente. Muito obrigado à presença de todos aí, todos que nos assistiram, todos que ficaram até o final e todos aqueles que vão ver isso aqui depois no meu perfil do Instagram ou lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.